Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para iniciar uma meditação da palavra de Deus. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar essa meditação, venha inspirar e que, por meio do Espírito Santo, haja discernimento e entendimento da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Temos como uma meditação de hoje, dia 21, quinta-feira de agosto. O título deste assunto: Cristo, a pedra angular. Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi prometido desde a fundação dos séculos como Salvador. E no livro de Isaías fala sobre isto também. Ele viria nascer de uma virgem, seria o Messias, o Salvador. E aqui em Isaías nós separamos como o versículo dessa meditação como base. Diz o seguinte, Isaías 28, versículo 16. Isaías fica logo próximo de Salmos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Deus usando o profeta Isaías, falando que Deus já havia o plano dele de assentar uma pedra angular, a pedra principal que traria salvação a todos os homens. E essa pedra angular fala-se do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Vamos falar de três tópicos aqui. O primeiro, os fundamentos da Igreja de Deus. Os fundamentos da Igreja de Deus. Pois Deus em Cristo trouxe, reavivou e fez a promessa que Ele traria as pessoas que crescem nele para saber o adorar e ter como a base o Filho de Deus, para as pessoas segui-lo como seria o plano, o caminho que ele traçou como Igreja de Deus, o Filho de Deus. Mas no próximo tópico nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos falar sobre os fundamentos da Igreja de Deus. Efésios, Novo Testamento, capítulo de número 2, do versículo 20 a 22. Vamos ler de forma um pouco rápida. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, na Igreja de Deus, criada por Deus, há os fundamentos. Nós já temos falado aqui vários fundamentos dos alicerces da fé, que é o arrependimento, a ressurreição, falando sobre perdão dos pecados, o batismo nas águas e a doutrina de Cristo. Então, nós vemos aqui que tudo que nós temos que seguir os ensinos de Cristo, porque Ele é a pedra principal. Então, a gente tem que saber discernir os ensinamentos que Cristo deixou e os apóstolos e os profetas. Nós vamos dar um pequeno exemplo só a título da pessoa saber um pouquinho do discernimento espiritual sobre o que é os ensinamentos de Cristo. Vamos dar só apenas 3 capítulos para que você entenda quais são os ensinamentos de Cristo. Mateus capítulo 5,
capítulo 6 e o capítulo 7, o Senhor Jesus fala ali dos ensinamentos dele, o Sermão do Monte. Esses são uns dos ensinos de Cristo. Há mais. Então, vamos para o segundo tópico e agora vamos falar sobre Cristo e a sua igreja. Segundo tópico, Cristo e a sua igreja. Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo 18. Diz assim, Jesus falando para o discípulo dele, a Pedro. Depois você lê todo o contexto, todo o capítulo 16, para entender bem melhor. Então vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há pouco tempo, antes de Jesus falar isso, Jesus tinha perguntado para os discípulos, quem dizeis os homens e vós também que eu sou? Quem sou eu? É muito importante a pessoa saber quem é Deus, o que está escrito sobre Deus. A pessoa tem que ter relacionamento, particularidade, tem que ter um encontro pessoal com Deus. Tem que ter sede e buscar Deus, e perguntar, falar com Deus. Oh, Deus, eu quero te conhecer. Quem é o Senhor? A gente temos falado aqui em várias meditações, que eu tinha 17 anos e eu não era religioso, não ia para a igreja nenhuma, mas naquele dia que eu estava enfermo, com a hemorragia no meu dente, eu parei sozinho lá na sala da minha casa, onde eu morava, e olhei para o céu na janela e disse, Deus, tu existe, quem é o Senhor? Existe vida eterna? Quando eu morrer, será que eu ainda vou viver? Eu vou estar ao teu lado? Eu quero saber quem é o Senhor. Me responda, meu Deus, me responda. E Deus respondeu. Levou um amigo meu da sala de aula, que fazia trabalho junto comigo, levou a Bíblia e falou da salvação. Era tudo que eu precisava. Foi Deus respondendo. Então é isso, você tem que ter sede, você tem que perguntar, tem que ter relacionamento com Deus. Não tem que ter medo de falar com Deus, não. Você tem que ser sincero. Ó Deus, eu sou pecador. Ó Deus, eu tenho medo de morrer e não ter a salvação. Me ajude. Eu quero te conhecer. Quem é o Senhor? Aí, quando a esse respeito, quando fizeram essa pergunta, Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que significa o Cristo? Cristo significa o prometido, o Messias. Então, Jesus disse, ó Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. E depois, ao mesmo tempo, Jesus disse, e tu és Pedro. Aí apontou para Pedro e depois apontou para ele mesmo. E sobre essa pedra, se referindo a ele mesmo, a Jesus Cristo, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é isso. Deus em Cristo, seu Filho, estava ali, apontando o caminho para se chegar a Deus. Cristo é o caminho. Religião alguma salva. A religião são coisas inventadas pelo homem tentando se chegar a Deus. E a palavra de Deus, a palavra da fé, os ensinos de Cristo, o Filho de Deus, é trazendo o homem novamente para a presença de Deus. Isso é muito importante que todos nós venhamos entender. Vamos para o terceiro ponto, já estamos chegando aqui ao final. Quem nele crê não será confundido. Olha só, quem nele crê não será confundido. Quando você crê em Deus, sabe quem é Deus? De forma alguma, pode vir quem quiser ensinando ou dizendo outra coisa, ou querendo colocar dúvida, dizendo que Deus não existe, que isso é só história
inventada no homem, e isso que está na Bíblia. Mas quando você crê, ninguém vai colocar dúvida. Sabe por quê? Porque quando você crê de coração e entrega a sua vida a Deus e a obedecer a sua palavra, sabe o que vem sobre você, sobre nós que cremos? Vem o Espírito Santo, o Deus Espírito, através de Espírito. Ele está escrito em vários cantos, em várias partes da Bíblia: Colossenses, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, Romanos, que o Espírito Santo de Deus, pela fé, vem e entra em nós e faz morada. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Acabou. Não há dúvida nenhuma, porque ele é o Espírito da fé, ele testifica, está escrito em Romanos, capítulo 8, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. É algo que mais adiante vamos falar um pouco sobre isso, sobre criaturas de Deus e filhos de Deus, nas próximas meditações. Vamos ler o que fala sobre isso, que a gente falou agora no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 e 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Fala sobre isso que nós falamos, sobre a pessoa que crê não será confundido. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, estamos folheando aqui a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo do 6 ao 8. Pronto, chegamos aqui, já próximo ao Apocalipse, a Epístola de Pedro. Diz o seguinte: por isso está escrito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido, de modo algum, não será envergonhado. Isso está escrito no livro de Salmo e de Isaías, que nós lemos, fala essa profecia. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Então, para quem crê que Jesus, o Filho de Deus, e crê nas Escrituras, nas profecias, ele é a pedra angular, a pessoa fica firme na certeza da salvação. Mas para aqueles que não querem crer, não aceitam a maneira de Deus de ser, do plano de salvação, e que se tornam incrédulos, aí rejeitam. Por aí afora nós temos visto, ao longo dos nossos anos de vida, tantas pessoas com aberrações, com críticas. Eu não creio. Eu não creio, eu só creio se eu ver. Ninguém nunca foi lá no céu e voltou para dizer que existe Deus, que existe vida eterna, ou que existe inferno. Mas a palavra de Deus aqui em Apocalipse diz, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que crê e guarda as palavras das profecias deste livro. E Jesus falou, quando ressuscitou, para Tomé, que não estava no momento que tinha aparecido pela primeira vez os discípulos, ele disse: eu só creio se ele colocar, se eu vir as mãos dele e os cravos. Com poucos instantes, Jesus se apresentou. Disse: Tomé, coloca aqui, a tua mão aqui, na minha, vê os cravos. Aí Jesus disse: não sejas incrédulo, mas creia. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Fé é isso. Você crer no que Deus diz
E aí isso já basta. E como é que eu vou ter a certeza que isso é verdade? Nós falamos há pouco. Romanos capítulo 8, versículo... me foge a memória. Romanos capítulo 8, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Olha só, Romanos capítulo 8, eu achei aqui. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí, mais na frente, diz assim, ó. O versículo aqui, ó. Mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vem sobre nós pela fé e fala com a gente, e essa fé, ela é convicta, porque o próprio Deus está falando conosco dentro do nosso espírito, no intelecto racional, através das Escrituras também. Vamos agradecer a Deus. Amado Pai, Deus, te louvamos por tua palavra e pela tua misericórdia, e nós crermos em ti e entendermos que nós precisamos ter relacionamento contigo e sempre crer que o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, a principal, na qual fundou a igreja do Senhor Deus, na qual que todo aquele que obedece, como está escrito em João capítulo 17, pelas meus ensinos, pela minha doutrina, saberá que eu sou de Deus e que falo a verdade de Deus. E aquele que crê jamais será confundido. Ó Deus, que teu Espírito, Senhor, venha dar o discernimento, seja derramada a misericórdia, a bondade do Senhor sobre todos aqueles que, porventura, tenham dúvidas, Senhor, e que sejam banidas essas dúvidas da mente de cada um e que sejam agraciados por tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.